noite especial de louvor e de palavra. Mas eu quero começar dando boas-vindas a você que está vindo a primeira vez na nossa igreja. É um grande prazer receber você aqui. Se você veio sozinho ou veio com a sua família, também é um grande prazer receber a sua família. Mas, vamos aproveitar que o clima está agradável. Eu quero pedir para você se levantar, dar uma boa noite para quem você não conhece e se apresente para a pessoa. Você vai se apresentar e vai saber o nome dessa pessoa. Pode começar. Se apresente, dê uma boa noite. Tudo bem? Qual o seu nome? Olha, que alegria receber você aqui. Que alegria ter você conosco, sorriso no rosto, felizes. Se você conhece já todo mundo, não tem problema, deu boa noite para o irmão da igreja. Mas eu tenho certeza que alguém você não deve conhecer. Pronto. Pode sentar, por favor. Pode sentar. Pronto. Aproveitar que o clima tá bom, friozinho. Quem conheceu alguém novo aí? Que não tinha conhecido ainda. Olha aí, tá vendo? Não tem como conhecer muita gente. É sempre uma oportunidade maravilhosa. Bom, agora eu quero convidar você a colocar o seu celular, a desligar o seu celular, ou a colocar no modo avião, ou colocar no silencioso. Se você trabalha com celular, você é o único que pode colocar no modo silencioso, tá? Se você não trabalha, ou se você tem alguém que está doente, que precisa da sua ajuda, que vai lhe socorrer, você coloca no modo silencioso. Fora isso, gente, nós temos que nos concentrar, porque a palavra, ela é o alimento para o nosso espírito, para que a gente consiga, durante a semana, perseverar no Senhor, para que nós consigamos, durante toda a nossa semana, lembrar dos compromissos que nós assumimos e saber o que Deus quer para a nossa vida. E a partir do momento que nós tiramos a nossa atenção por algo que nós provocamos, nós estamos perdendo a grande oportunidade de ouvir o nosso Deus falar no nosso coração e dizer coisas importantes, além de ensinamentos, alertas, além de incentivos, rumos que precisamos sair, caminhos que precisamos abandonar, e para que assim possamos prosseguir na sua presença. Então, se você usa a Bíblia online, coloque já baixou o aplicativo, coloca no modo avião e acompanhe. Se você trouxe a Bíblia de papel, parabéns, você vai poder utilizar, consultar as Sagradas Escrituras. Então agora, para esse momento, você também vai esquecer os seus problemas, as suas preocupações, porque agora ninguém vai resolver nada. Não tem como a gente fazer nada agora. Nós temos que entregar ao Senhor e aguardar, agindo em favor de resolver a situação. Porque Deus nos ajuda, mas Ele quer que nós tenhamos também a ação. Então, nós vamos agora fechar os nossos olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, te louvamos, Senhor. Te louvamos porque estar na tua casa é um grande privilégio. É uma honra. É uma honra, Pai, porque para estarmos aqui nós precisamos ter saúde. Precisamos estar bem de saúde. Precisamos estar bem com o nosso físico para nos locomovermos até aqui. Alguns de nós vieram a pé, outros de automóvel, outros de aplicativos, outros de moto. Mas, Senhor, hoje nós estamos aqui porque entendemos a importância de estarmos presentes junto contigo, reunidos como parte de Ti, o Teu corpo, a igreja. Por isso, Senhor, hoje nós queremos Te pedir pelas nossas famílias, pelas nossas vidas. Te pedir, Senhor, que Tu possa nos dar mais e mais saúde para que possamos viver os Teus propósitos, para que possamos levar o Teu Evangelho. Te pedimos a cura de todos aqueles nossos irmãos, parentes que estão enfermos, que Tu possa curá-los,
uma cura total e definitiva, Senhor, para que eles possam estar aqui novamente, junto conosco, te servindo, te adorando, e juntos, crescendo no teu amor, no teu perdão, na tua misericórdia. Pai, queremos te pedir também a tua proteção, que tu nos guarde do maligno, das iniquidades, que tu nos alerte aos perigos, para que possamos nos desviar e vivermos os teus caminhos. Pai, queremos te pedir também, Senhor, pelas empresas às quais trabalhamos, pelas empresas que alguns de nós temos, que tu possa abençoar ricamente, porque de lá tiramos o sustento das nossas famílias. Abençoa, Senhor, os nossos patrões, os nossos chefes. Abençoa, Senhor, os donos das empresas, os empresários que estão aqui presentes. Abençoa, Senhor, a cada profissional liberal. Abençoa, Senhor, a cada líder. E muito obrigada por cada um deles. Porque sem um deles, Senhor, nós jamais teríamos a oportunidade de levar o nosso pão de cada dia para a nossa casa. Nós também, Senhor, agradecemos pelas empresas, porque sem elas, Senhor, nós não teríamos trabalhos. Pai, queremos te pedir, Senhor, que tu nos use, Pai. Nos use para levarmos o teu evangelho, seja para algum familiar que ainda não te conhece, seja para um amigo, um colega, de trabalho, de escola, faculdade, alguém do nosso convívio, um vizinho. Porque, Senhor, nós estamos aqui para levarmos o teu amor, para levarmos o teu nome. Por isso queremos te pedir, nos usa, Senhor. Usa-nos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Queremos te pedir a paz em Jerusalém. Queremos te pedir, Senhor, que tu possa dar sabedoria aos nossos governantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que eles olhem com carinho para o povo. E, Senhor, por fim, queremos te pedir a tua sabedoria, o teu entendimento, para que possamos sair daqui com decisões tomadas, compromissos firmados, e que tu nos ajude, Pai, a praticá-los, a honrá-los. É o que te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Bom, eu quero iniciar com uma pergunta. Nós estamos falando sobre compromissos, e esse é o terceiro domingo. Hoje nós vamos fechar essa série. Nós vimos até agora 7 compromissos que nós devemos assumir para esse ano de 2026 e para o resto de nossas vidas, para que nós possamos ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, para que nós possamos receber as suas bênçãos e para que nós possamos viver os seus propósitos em nossas vidas. E a pergunta que eu quero iniciar aqui: quem firmou compromissos e assumiu compromissos, quem assumiu compromissos e cumpriu compromissos? Desde o primeiro domingo. Assumir compromissos é uma grande decisão. Parabéns quem assumiu e conseguiu cumprir. Assumir compromissos é uma grande decisão. Cumprir compromissos é outra grande decisão. Por isso que é um passo de cada vez, mas ele precisa ser executado. E por incrível que pareça, a maioria de nós não quer assumir compromissos. E sabe por que isso acontece? Porque a nossa natureza é preguiçosa. A nossa natureza não quer que façamos o que não queremos. Porque para nós a comodidade é fazer aquilo que nos dá prazer. A comodidade para cada um de nós e para o nosso ser é fazer aquilo que nós queremos. Por isso que é tão difícil. É por isso que muitas vezes é muito difícil você assumir o compromisso de estudar para um concurso. E mais ainda, de cumprir esse compromisso, porque exige tempo de estudo. E sentar numa cadeira para estudar é muita dedicação, é muito empenho. Da mesma forma, casar. Casar é um grande compromisso, que exige grandes responsabilidades. E cumprir esses compromissos, ele tem que ser diário para cumprir os compromissos do casamento. Se nós não tivermos essa consciência, nós jamais permaneceremos casados. Você vai casar e vai descasar. Você vai casar e vai se separar. Tudo na vida exige compromisso. E nós precisamos entender que nós nascemos. E Deus nos deu um poder chamado livre-arbítrio para decidirmos se vamos ou não assumir compromissos. Se vamos ou não viver a sua vontade. Se vamos ou não receber as suas bênçãos. Olha que interessante. Deus quer abençoar todos nós. Mas Ele só vai abençoar se nós estivermos em linha com os seus propósitos. E para isso, é preciso compromisso. Mas hoje,
nós veremos mais 3 compromissos que nós devemos assumir nesse ano de 2026 e devemos cumprir. 3 compromissos que finalizam essa série. Uma série de total de 10 compromissos. E para iniciar, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. E diz assim: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Esse texto ele tem um grande ensinamento. Esse versículo de Isaías capítulo 5, versículo 20, tem um grandioso ensinamento. E inclusive traz um compromisso que nós devemos assumir agora, hoje, para as nossas vidas. Aqui o Senhor nos fala que por causa da nossa natureza pecaminosa, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos anseios, nós acabamos por distorcer a verdade para vivermos uma mentira. É muito forte esse texto. Porque quando Deus diz assim, ai dos que chamam mal bem e bem mal, nós estamos deturpando o significado da palavra bem e o significado da palavra mal. Quando Deus fala, ai daqueles que fazem das trevas luz, estamos distorcendo a palavra trevas da palavra luz. E da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. O que Deus está dizendo a cada um para nós é que existe um sim e existe um não. Não existe um sim que é um não. Não existe um não que é um sim. E quando Deus fala para cada um de nós, o que Deus está querendo dizer é que não existe pecado, não existe falha justificada com outra falha. Só existe uma maneira de ser justificado um pecado: o sacrifício de Jesus Cristo. Não há outra justificativa para um pecado. Nós podemos inventar todo tipo de coisa, mas não há justificativa para o pecado a não ser o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo é a única situação, condição, fato que pode justificar um pecado. Por isso que o sacrifício de Cristo traz justificação a todo aquele que é pecador, a todos nós. Quando mudamos o conceito de erro para um conceito de acerto, nós simplesmente dizemos, tudo bem, você errar, está tudo certo, não tem problema, todo mundo é pecador. Nós estamos sendo coniventes com a falha, com o erro. E nós não podemos agir assim. Porque quando nós fazemos assim, nós estamos agindo exatamente de acordo com o que está em Isaías capítulo 5, versículo 20. Estamos distorcendo as palavras, estamos distorcendo a verdade para vivermos uma mentira. É por isso que nós devemos assumir o compromisso de não sermos coniventes com o pecado. Pecado é pecado e ponto final, falha é falha e ponto final. E o que é ser conivente com o pecado? É ser a favor do pecado. O fato de Deus perdoar não significa que nós vamos viver em pecado. O fato de Deus ser misericordioso, infinitamente misericordioso, não significa que a gente vai subestimar ou desvalorizar o seu sacrifício. Porque quando nós pecamos, pedimos perdão de Deus, pecamos, pedimos perdão de Deus, pecamos, pedimos perdão de Deus, poxa, o que é que nós estamos fazendo com o sacrifício de Cristo? E o que é a favor do pecado? Às vezes você pode dizer assim, não, eu ando de acordo com as Sagradas Escrituras, eu faço tudo certo, mas você peca, você erra, todos nós somos assim, nós pecamos. Mas o texto especificamente, ele está dizendo que mesmo que alguém chegue diante de nós, cometa uma falha,
nós não devemos passar a mão na cabeça. Não dá para passar a mão na cabeça. Porque se há uma falha, a falha existe e ela precisa ser tratada. Se há um pecado, o pecado existe, ele precisa ser tratado. A partir do momento que você pega e tem um conhecido seu que está traindo a esposa, aí você diz assim, rapaz, eu sei, é difícil. Eu sei o quanto é difícil, mas vai dar tudo certo. É normal pecar. É normal você trair a sua esposa. Não é normal. Não existe normalidade nisso. E é o que o mundo todo prega. O mundo todo prega, diz que é mal naturalidade pecar, errar. Não é. Deus ama o ser humano, mas odeia a prática do pecado. Nós temos que ter consciência disso. Como filhos de Deus, nós não podemos encobrir o pecado de ninguém. De ninguém. Porque a partir do momento que nós vamos encobrir o pecado de alguém, nós estamos transformando trevas em luz. Estamos transformando o amargo em doce. E isso não pode acontecer. Efésios capítulo 5, versículos 11 ao 14. Olha o que esse texto traz. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O pecado, se ele não for reconhecido, ele jamais é abandonado. E quando nós apoiamos o pecado de alguém, sabe o que a gente está fazendo? A gente está dizendo, ei, continua pecando, vai lá. Manda bala. Continua fazendo. Ei, te preocupa não, Deus é misericordioso. E Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. E aí ele esquece do restante do versículo, fiel e justo. Todos nós seremos julgados. Isso é um fato. Todos nós seremos julgados pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. E a pergunta que fica é, como estão as nossas ações? Será que temos reconhecido que temos falhado? Será que temos olhado para o nosso amigo, parente, irmão, e dito a ele, meu irmão, está completamente errado o que você está fazendo? Você precisa abandonar isso. Você precisa deixar isso de lado. Isso está errado. Ou então você vê a pessoa falhando, errando, aí você diz, não vou falar nada para ele, porque ele pode ficar chateado comigo. Eu vou perder a amizade. Está tudo errado. Quando somos contra o pecado, vivemos a justiça de Deus. E nós devemos ser contra o pecado, porque quem não é contra o pecado é contra Deus. Nós precisamos encarar o erro, a falha. Nós temos que encarar o que desagrada a Deus com repulsa e não com justificativa. Um dos grandes propósitos dos profetas era mostrar ao povo que estavam errados, que precisavam reconhecer que estavam errados e que deveriam abandonar os seus maus caminhos e voltar-se para o Senhor. Agora imagina se um profeta diz, o povo está cansado. O povo está triste. O povo peca, mas olha, é normal. Faz parte. Não faz parte. Para Deus não faz parte. Não é assim que funciona. Os profetas falavam o que Deus ordenava a eles que falassem. Abandone os caminhos
de pecado. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Deus está falando para cada um de nós aqui hoje. Abandonemos os pecados. Nós devemos nos arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Hoje, se nós temos alguém que você conhece, você tem alguém que você conhece, que está cometendo uma falha, e você não está exortando essa pessoa, você precisa tomar a decisão hoje de conversar com essa pessoa. Você tem que falar com ela. Você tem que falar com ela. Você não pode ser conivente com a falha dela. De hipótese alguma. Deus odeia o pecado e não o ser humano. E nós precisamos entender que se somos coniventes com o pecado, nós somos contra o que Deus se agrada. Se nós somos coniventes com o pecado, nós somos contra o que Deus odeia. Jesus deixou muito claro isso em Marcos capítulo 9, versículos 43 ao 18. E ele diz: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. Olha só como Deus, Ele não é conivente com a falha, com o erro. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Jesus aqui não está dizendo para cada um de nós: ó, se o teu olho peca, arranca os olhos. Não, não é na literalidade. Sabe o que Deus está falando para cada um de nós? Ei, você deve, todos nós devemos nos abster do pecado e não sermos coniventes com ele. É isso que Jesus está nos ensinando. Não é para arrancar o seu braço, é para você se abster daquilo que faz você pecar. A questão, e é a grande questão, é que nós muitas vezes estamos cegos. E aí, ao enxergarmos as trevas, nós estamos vendo luz. Há quem diga que maldição é bênção. Nossa, olha, bênção de Deus. Eu passei num vestibular lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bênção de Deus, olha. Gente, olha, eu recebi uma proposta de trabalho. Vou lá, para ganhar 3 vezes mais, eu vou lá para Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Pastor Moisés era para ser um policial federal. Mas pelo fato de ele ter entregue a sua vida ao Senhor e todas as suas orações, no dia que ele ia fazer um exame, ele caiu de um telhado e quebrou a mão. Ficou hospitalizado e ele não passou no concurso. Porque aquele não era o propósito da vida dele. Muitas vezes achamos que a bênção de Deus é de acordo com o que nós queremos e não é. E às vezes apoiamos relacionamentos de namoro errado, principalmente entre os jovens. É o Senhor que está te abençoando, cheio de pecado, cheio de falha. Isso é conivência com o pecado. Outro, instigar o jovem. Ei, vai lá. Ei, abre o teu coração. Te entrega, se joga. Rapaz, eu tenho muito medo de dar conselho, meu irmão. Mas esse tipo de conselho é uma loucura. Medo, não é nem medo. Eu tenho pavor desse tipo de conselho.
Dar conselho é uma grande responsabilidade. Se você não sabe, não dê, não fale nada. Porque o que acontecer com essa pessoa vai recair sobre você, recai sobre mim. Tudo que nós falamos está sendo computado. Tudo que nós dizemos está sendo computado. Todas as nossas ações estão precisamente guardadas. Tudo que a gente faz, gente. E aí, muitas vezes, tem aquela pessoa que a gente gosta muito, e ela falha, ela erra. Aquele irmão, olha, gente boa da comunhão. E aí, o que a gente faz por muitas vezes? Eu o amo, então eu vou apoiá-lo em todas as situações. Não é assim que funciona. Nós não podemos apoiar o irmão na falha, porque isso não é amor. O amor de verdade, ele exorta. O amor de verdade é aquele que vai fazer e vai falar o que você não quer ouvir, o que o seu irmão não quer ouvir. É por isso que, dentro do casamento, se há grande dificuldade de ajustes. Sabe por que isso existe? Porque é o moldar. Dentro do casamento há um grande moldar. E é por isso que a igreja é a noiva de Cristo, porque o noivo, o cabeça, ele quer moldar a igreja. Ele quer transformar as nossas mentes. Ele quer fazer com que nós cresçamos, que nós tenhamos maturidade espiritual. E para isso, é preciso muito ouvir o que nós não queremos ouvir. Praticar o que nós não queremos praticar. O amor de Deus, ele constrange. O amor de Deus, ele constrange. E se nós pararmos para analisar, o Senhor, por muitas vezes, as perguntas que foram feitas para ele foram respostas totalmente contrárias e instigantes para todos aqueles que fizeram. A mulher que cometeu adultério, o que é que os mestres queriam? Que Jesus condenasse. Condena, vai lá. O que Jesus fez? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nenhum atirou pedra nenhuma. Jesus falou exatamente o que eles não queriam ouvir. E Jesus vai continuar falando o que nós não queremos ouvir para nos transformar. É por isso que muitas vezes na palavra, o consolo vem de uma forma que nós não esperamos. Porque a nossa maneira de pensar e pelo que nós vivemos é totalmente diferente do que é a sabedoria dos céus. E para aceitar essa sabedoria é preciso estar com o coração aberto. Não há outro jeito, não há outra maneira. A conivência com o pecado destrói o seu relacionamento com Deus, destrói a sua família, destrói a sua vida e destrói o seu ministério junto com Jesus Cristo. Por isso, nós não vamos ser coniventes com o pecado. Eu já falei aqui para a liderança, eu já disse para a líder. Não vamos ser coniventes com o pecado. Nós estamos aqui para amar de verdade, não é de mentira não. Nós estamos aqui porque nós nos preocupamos uns com os outros. Fala para mim, qual o pai e a mãe que não se preocupa com o seu filho? Você escutou tudo que você queria do seu pai e da sua mãe? Lógico que não. Esse é o amor verdadeiro. E Deus é o nosso Pai. Por isso, vamos ouvir, vamos decidir e vamos praticar. Compromisso em não sermos coniventes com o pecado. Amém? Amém. 9. Falamos do 8º compromisso, agora vamos para o 9º compromisso. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês
que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Nesse texto, o Senhor nos ensina que devemos ter consideração pelos que nos lideram. E o que é ter consideração? Ter consideração é ter respeito e valorizar. Esse é o nono compromisso que nós devemos assumir. Nós vamos assumir o compromisso de respeitar e valorizar os nossos líderes. Porque, para pensar, como é que nós vamos respeitar e valorizar quem não vemos, se nós não respeitamos e valorizamos quem vemos? Não tem como. Alguém está vendo Deus aqui? Alguém está vendo Deus? Alguém está vendo Deus? Quem é líder aqui? Levanta a mão. Líder. Levanta a mão bem alto. Todos esses aqui de mão levantada são líderes. A gente consegue vê-los? Olha aí ao redor. Olha para trás, olha para frente. Levanta, continua, levanta. Todo mundo está vendo eles aí? Vocês conseguem me ver? Conseguem ver esses líderes? Todos os líderes estão de mãos levantadas? Conseguem? Se não respeitar e valorizar, como é que nós vamos respeitar e valorizar o Senhor? Pode baixar a mão, por favor. Obrigado. Mas por que nós devemos respeitar e valorizar os líderes? Por que nós devemos ter consideração pela liderança, pelas autoridades? Nossas autoridades. Primeiro, porque como está em 1 Tessalonicenses capítulo 12 e 13, é pelo trabalho que eles desenvolvem. E qual é o trabalho do líder? O texto diz, que os lideram no Senhor e os aconselham. O trabalho do líder, e o grandioso trabalho do líder é guiar pessoas a viverem a justiça de Jesus Cristo, através da prática das Sagradas Escrituras. Esse é o grande trabalho de um líder. Algumas pessoas podem dizer, não, o trabalho dos líderes da limpeza é limpar a igreja. Não é o principal. O principal trabalho é guiar pessoas na justiça de Jesus Cristo, através da limpeza da igreja. Trabalho da sonoplastia, deixar o microfone funcionando. Guiar pessoas na justiça de Jesus Cristo, a praticar as Sagradas Escrituras, através de colocar um microfone para funcionar. Todo o fundamento está na palavra. Nós só estamos aqui por causa da palavra. E essa passagem, no versículo 13, nos traz a primeira forma de respeitar e valorizar um líder. Quando eu estava meditando, estudando, eu olhei para esse texto e disse, Pai, tudo bem, agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Certo, então eu tenho que valorizar a minha liderança. Tenham-nos na mais alta estima. Olha só, autoestima, algo valioso, com amor por causa do trabalho deles. Trabalho realmente, olha, liderança é um trabalho árduo, mas é abençoado, gente. Mas aí veio essa parte. Vivam em paz uns com os outros. Mas o que isso quer dizer? Promover a paz é a maior maneira de respeitar e valorizar um líder. Por quê? Porque algumas vezes nós não somos a favor da ideia do líder. E o texto traz isso porque ele sabe que nós vamos valorizar e que muitas vezes nós não vamos concordar com algumas coisas. E aí,
por acharmos que deveria ser diferente, por acharmos que deveria falar diferente, nós passamos a discordar e deixar de apoiar uma ideia que Deus colocou no coração de um líder. E eu não estou dizendo aqui que você tem que concordar com tudo. Muito pelo contrário. Você não tem que concordar com tudo. Você tem que ver razão para as coisas. Tem que ver razão para tudo. Porque o nosso discordar, ele não pode atrapalhar o ministério, a obra. Ele não pode. É por isso que diz que nós devemos promover a paz. Porque a partir do momento que nós discordamos ao ponto de criticar, aí o bicho pega. Porque um crítico, ele procura outro crítico para poder aumentar o seu argumento. É assim que funciona. E o crítico, ele não está disposto a discordar para ajudar. Ele está disposto a discordar para fazer valer o seu argumento. É totalmente diferente. Eu, por muitas vezes, discordei do meu pastor. Muitas, várias. Várias vezes discordei do meu pastor. E eu cheguei com ele e falei, eu não falei para ninguém, não. Eu cheguei e disse, ai, pastor Moisés é doido, olha aí. Rapaz, eu estou aqui ralando, feito doido. Pastor, meu Deus, ele não está vendo isso, não. Eu nunca pensei isso do meu pastor. Quando eu discordei dele em alguma coisa, eu cheguei com ele e falei, pastor, é só uma sugestão, eu quero só falar uma coisa para o senhor. O que o senhor acha disso? Aí ele vinha e dizia para mim, Leandro, tu já pensou nisso? Tem toda a razão, pastor. Está certíssimo, obrigado. Cessou o papo. Como é que eu vou discordar de alguém com anos de ministério? Alguém que Deus colocou na liderança. Da mesma forma era com meus líderes. Meu líder marcava de GA. Pai, vamos reunir para poder a gente... Vamos lá, vamos reunir. Eu era o primeiro a apoiar. Ai, não, mas é sábado, gente, 2 horas da tarde, a hora do meu sono. Vou perder meu sono da tarde. Aí liga para o outro. Ei, meu irmão, tu viu? Que loucura, bicho. Olha, rapaz, o doido do meu líder marcou 2 horas da tarde, um calor doido. Eu nem vou dar o sono do almoço. Quer saber? Eu não vou nem avisar para ele, não. Tu vai também? Rapaz, não sei, estou pensando. Bicho, vai não, bicho, que aí é nós dois na onda. Aí começa o ministério a cair, o grupo de oração cair, o servir ao Senhor cair. E aí tudo começa. É onde tudo começa. O outro motivo pelo qual nós devemos assumir o compromisso de respeitarmos e valorizarmos nossos líderes está em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Olha o que esse texto diz. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Eu não sei como é que... Eu nunca tive essa coragem, gente. Sendo muito sincero. Eu nunca tive essa... Olha, eu não diria coragem, não. Eu diria loucura, insanidade. Quando eu entrei pela primeira vez nessa igreja, sem nem conhecer o pastor Moisés, eu o chamei de pastor Moisés. Ah, é um título. Não, não é um título. Porque quando eu ouvi a pregação do pastor Moisés, sabe o que eu disse? Esse homem foi colocado por Deus para liderar essa igreja. Tem fundamento o que ele fala. E foi ali que eu disse, Senhor, pastor Moisés,
pastor, mas o senhor não teve um líder que era mais assim? Tive. E sabe qual era o meu papel? Não era criticar meu líder, não. Era ajudar o meu líder. Eu estava lá para ajudar o meu líder, porque ele era uma autoridade, Deus colocou ele lá. Líder de seminário. Ele colocou ele lá, então eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que ajudá-lo. E aí, meu irmão, o que tu acha? Olha, se a gente fizer assim, não seria melhor e tal? Poxa, show de bola, obrigado, Leandro, vamos seguir em frente. Isso. É assim que a igreja cresce. É assim que nós crescemos juntos. Aqui não existe uma disputa de cargo. Não existe dentro da igreja algo pessoal. Porque a pessoalidade, o ato de não ser impessoal, levar para o lado pessoal, vai contra o que Deus quer. Não tem como. Eu não vou obedecer porque eu não gosto do líder. Não gosto, não quero nem saber. E começa a pá. Não, a liderança foi colocada por Deus. E ponto final. Não há o que fazer. Aliás, tem o que fazer. Ajudar. Nós vamos ajudar. Deus, desde a criação, instituiu líderes para guiar o seu povo a viver a sua justiça e os seus propósitos. Ele instituiu profetas, ele instituiu reis, ele instituiu governantes e até hoje continua. Aí, pastor, quem é o seu pastor hoje? Eu fui adotado, gente. Porque o pastor do pastor Moisés me adotou. Eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor que eu pego, falo com ele quando eu tenho uma dúvida. Eu tenho um pastor que eu chego com ele, respeito. Eu tenho um pastor que eu chego com ele quando tem pastor, estou numa situação assim. E ele está sempre disposto a me ouvir e a falar comigo. E eu louvo a Deus pela vida dele. Ele podia muito bem dizer, não. Central Leste é uma igreja madura. Segue lá. Não. Me adotou. E eu louvo a Deus por isso. E o que eu faço? Da mesma forma, o respeito, o valorizo, o honro, porque esse é o meu papel. Eu também sou liderado. Deus o colocou na terra para isso. Deus o instituiu pastor para isso. Eu entendi que o meu pastor foi instituído por Deus, e mesmo que em alguns momentos não concordasse com algo, eu jamais fui rebelde com ele. Jamais. O papel do líder, uma autoridade, é um trabalho nobre, é árduo. Gente, a galera trabalha muito, o líder trabalha muito. E ele trabalha, sabe por quê? Primeiro, porque ele ama Jesus Cristo. Segundo, porque ele encontrou propósito na vida dele. Terceiro, porque ele quer ver vidas transformadas. É assim que funciona. Hebreus capítulo 13, versículo 17 fala sobre isso. E diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Olha só como fica a cabeça do líder. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O líder se preocupa, o líder ora, ele exorta, ele ajuda. Porque ele sabe que um dia todos nós líderes, nós vamos prestar conta diante de Deus. Como líder e como liderado. Esse é o grande fato. E o que Deus tem, e o que Deus vai ter a falar para cada um de nós sobre isso? Porque a pergunta que Jesus vai fazer é: o que é que você fez para as pessoas que eu coloquei na sua vida para lhe transformar? Essa é a pergunta que Jesus vai fazer.
qual será a nossa resposta? Senhor, por mais que eu discordasse, eu aceitei. Senhor, por mais que eu discordasse, em vez de criticar, eu ajudei. Senhor, eu fui rebelde. Me rebelei. E acontece em todo lugar. Isso é natural. Só que prestar contas disso, aí eu digo para vocês, é sobrenatural, não tem nada natural nisso. Portanto, nono compromisso que nós devemos assumir é respeitar e valorizar os nossos líderes, as nossas autoridades. Décimo compromisso e último dessa série. Marcos capítulo 8, versículos 31 ao 34. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pedro chegou diante de Jesus Cristo, quando Jesus disse: olha, é o seguinte, eu vou ser rejeitado por todos, e depois eu vou morrer, e no 3º dia eu ressuscitarei. Pedro, quando ouviu isso, ficou maluco. Como assim, Jesus? Ei, o senhor não vai morrer não, pare de falar isso. Pare de dizer essas coisas. Jesus voltou-se, ele saiu de estava em particular, ele voltou, olhou para os discípulos e repreendeu. E olha como Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Como você reagiria? Como você reagiria? Sabe como a gente reage? Me chamou de cão. Está me chamando de cão, nunca mais vou seguir esse cara. Pedro podia fazer isso? Podia ou não? Podia, mas sabe o que Jesus estava ensinando ali? Pedro, deixa eu te falar uma coisa. E a vocês, discípulos, não é como você quer, é como tem que ser. Por isso, você vai precisar negar a si mesmo, abandonar tudo que você quer, pegar a sua cruz e me seguir. Nós temos, definitivamente, de deixar de levar tudo para o pessoal. Nós temos que assumir esse compromisso, gente. Tem gente que não quer exortar alguém porque acha que a pessoa vai ficar... Não, tem que exortar. Tem que falar, isso é amor. Pastor Moisés tinha um lema. Quando eu for julgado por Jesus Cristo, eu vou ser julgado por excesso, mas não por falta. Ele falava muito isso. Alguns de nós, se recebessem essa repreensão, a gente ia dizer: tá louco que eu vou seguir esse cara, me chamou de Satanás. A gente não consegue nem entender o que a pessoa está falando, de tão levar para o lado pessoal. E Pedro não levou para o lado pessoal. Ele podia ter levado? Podia! Ele levou. Ele entendeu.
E Jesus não fez em particular para Pedro, não. Ele voltou-se, olhou para os seus discípulos e disse: para trás de mim, Satanás. Ele quis ensinar para eles. Nenhum discípulo chegou e disse assim: ei, tu viu aí? Chamou de cão, ó. E se fosse eu, não deixava não, meu irmão. Fosse comigo? Nenhum fez isso. Porque eles não levaram para o lado pessoal. Mas o que é levar para o lado pessoal? Né? O que significa isso? Levar para o lado pessoal significa olhar para nós e dizer: vai contra o que eu quero e o que eu penso, então eu não aceito. Isso é levar para o lado pessoal. Feriu o meu ego, feriu o meu orgulho, feriu a minha pessoa. E é o que a gente faz demais. A gente deixa de aprender, não só na igreja, até no nosso trabalho, gente, porque levamos as coisas para o lado pessoal. O nosso chefe quer nos transformar em pessoas melhores, mas a gente pensa que ele está querendo o nosso pior, o nosso prejuízo. Tudo bem, existem chefes e chefes. Pode ser que seu chefe queira o seu mal, não sei. Mas a maioria deles não quer. Por vezes ficamos chateados com a chamada de atenção dos nossos pais. Tem jovem, tem adolescente que fica emburrado sem falar com pai e mãe. Não pode. Imagine se Pedro tivesse pensado dessa forma, tinha desistido de seguir Jesus, de fazer o grande ministério da vida dele, de ser transformado. Gente, Pedro era um cara muito difícil, turrão, cabelo enjoado, de repente é transformado. Por quê? Porque ele não levou para o lado pessoal. E nós devemos assumir esse compromisso de deixar o nosso coração aberto. Os nossos corações devem estar abertos para a palavra, abertos para ouvir a palavra, praticar a palavra. Só assim nós aceitaremos a exortação do nosso líder, dos nossos pais, entendendo que é o melhor para nós. Só assim aceitaremos a exortação do nosso chefe. Nós temos que pensar o que pode ser aprendido com aquela palavra, com aquela frase. Nós temos que pensar nisso. Porque se a gente for pegar e dizer: me feriu profundamente, a gente fica paralisado. A gente não consegue ser transformado. Vamos ficar parados no mesmo lugar. No mesmo lugar, não vamos crescer espiritualmente. Nós só seremos moldados pelo Senhor através da sua palavra se nós estivermos de corações abertos. Aí a gente não rejeita a palavra, a gente vai aceitar. Se Deus diz para amar, nós vamos amar. Se Deus diz para perdoar, ordena perdoar, nós vamos perdoar. Porque Ele deixou bem claro: se alguém quiser acompanhar, ei, você quer acompanhar Jesus? Negue-se a si mesmo. Para de colocar para o lado pessoal. Deixa a sua vontade e o seu querer para lá. Vamos pegar a cruz e vamos seguir Jesus. Levar para o lado pessoal também significa ouvir o que queremos e fazer o que queremos, sem observar o outro, os outros ou o todo, inclusive as consequências e o que aprenderemos. Por exemplo, um jovem, quando for namorar, ele precisa pedir o conselho dos pais. Ele precisa pedir os conselhos dos seus líderes. Ele precisa ser aconselhado. E se você não souber aconselhar, líder, passe para o pastor, passe para mim. Não vá aconselhar sem saber o que você vai falar. Não faça isso. Você pode destruir a vida de uma pessoa.
Louva a Deus que eu não precisei pedir conselho do meu pastor, porque ele era o pai da minha esposa. Já foi direto. Alguns disseram assim, poxa, eu queria namorar a Rízia. Aí o outro pegou e falou, tu não teve coragem. Leandro foi lá e teve. E eu louvo a Deus por isso. Mas você que é jovem, antes de namorar, você precisa ouvir o conselho do seu pai e da sua mãe. Eles já viveram muito mais que você. E se esse conselho for algo que você não queira ouvir, aceite. Aceite. Vai ser o melhor para você, eu garanto. Porque seu pai não quer o seu pior, ele quer o melhor. Se o pai, seu pai, sua mãe disser, olha, rapaz, presta atenção, tu vai casar mesmo com esse rapaz. Tu já viu as atitudes dele, tu já viu como ele cuida dos pais dele, como é que ele trata os pais dele. Eu vou dar uma dica para você, jovem, que está querendo namorar ou que está namorando. Observe como a pessoa que você vai casar trata os pais dela. Essa é a maior de todas as dicas. Se ele tratar bem o pai e a mãe dela, ou dele, ele vai tratar você bem. Mas se ele maltratar, esqueça. Se ele desrespeitar, esqueça. Se ele não prestar conta com o pai e com a mãe, esqueça. Vai ter problema no seu casamento. Escute o que eu estou lhe falando. E se essa pessoa não estiver com o coração aberto para ouvir e levar tudo para o pessoal, te prepara para a bronca que vai ser. Vai ser bronca grande mesmo. Grande, grande mesmo. Vai ter problema de relacionamento do início ao fim. Do início ao fim. Eita, que tem um monte de casal aqui pensando, meu Deus, não ouvi o meu pai e a minha mãe. Ah, se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe. Agora é abraçar e seguir. Agora é amar de verdade. Agora é praticar o amor de Jesus Cristo. Não tem mais jeito. E Deus tem tudo para ajudar. Mas nós precisamos estar de corações abertos. Porque quando a gente leva tudo para o lado pessoal, a gente se vitimiza. Tudo vitimiza, a gente se vitimiza. Puxa, mas me tratou assim. Podia me tratar assado. Podia não sei o quê, podia não sei o quê. Eu fui muito assim, gente. Nossa, e como eu fui. E até hoje eu trabalho para não ser assim. Eu era Leandro ou vitimista. Meu Deus, como eu era horrível. E de novo, eu luto até hoje para não ser. Eu tenho que reconhecer isso, senão eu não vou conseguir lutar. Rapaz, quando eu ouvia alguma coisa que não era o que eu queria, fechava logo a cara. Ficava emburradinho. Hoje eu não faço isso? Faço. Eu ainda faço. Para quem? Para minha mulher. Tem hora que eu não quero ouvir o que ela quer falar para mim. Mas depois eu reflito, cara, aí vem o Espírito Santo e começa e pá. Cara, é para me transformar. Nós só vamos conseguir ser transformados se nós observarmos de uma maneira diferente quando formos exortados. Pela palavra e pelos nossos líderes, pelos nossos pais. O vitimismo é levar tudo para o lado pessoal. É tudo, gente, é tudo mesmo. É tanto que até você pensa, poxa, por que não lembrou de mim? Sabe, você é o centro do universo. Né? O vitimista, ele é assim. Ele é o centro do universo, gente. Ai, por que eu não ganhei presente? Por que não me deu parabéns? Por que não sei o quê? Tu é doido, meu irmão. Glória a Deus. Vai se libertar disso. Até a tua mente vai agradecer. Tu para de pensar num monte de coisa. Eu te falo que é assim. Graças a Deus, antes eu ficava preocupado. Olha, a gente preocupava tanto. Aí o que vai falar, o que vai dizer, porque... Hoje, graças a Deus, gente, nessa parte aí de vitimismo, estou fora. E eu era prepotente, gente. Eu era muito prepotente. Muito orgulhoso. Não chegava a ser arrogante, mas eu era muito prepotente.
Tudo isso por quê? Porque leva para o lado pessoal. Aí você fica rancoroso, fica chateado, fica melindroso, aí começa a adoecer. Você começa a adoecer, gente. Adoecer na sua alma, no seu espírito, adoecer no seu corpo. Nós temos que parar com isso e enxergar o que Deus quer para a nossa vida. É assim que funciona. Ah, se eu tivesse a idade de vocês ouvindo esse conselho, olha, gente, puxa vida, ia demorar tanto para eu receber a bênção de Deus, olha. E demorou, olha. Mas foi o tempo certo. Precisava ser assim. O vitimismo, ele nos paralisa porque nos impede de perdoar, de amar, de servir. E é por isso que nós devemos assumir o compromisso de não levarmos para o pessoal. Sempre nós vamos nos perguntar, o que eu tenho a aprender com isso? O que eu posso melhorar nisso? E digo para você, não é fácil. É muito difícil ouvir o que você não quer ouvir para poder ser transformado. É muito difícil, é chato. Mas se nós tivermos a compreensão de que é para o nosso melhor, que não é prejuízo, nós vamos viver bem melhor e mais leves. Nesse ano de 2026, e para o resto de nossas vidas, nós precisamos assumir esses 10 compromissos. Hoje, nós vimos o 8º, o 9º e o 10º. Todos os compromissos, eles vão nos levar a uma vida de intimidade com o Senhor. Eles vão nos levar a vivermos os seus propósitos, as suas bênçãos. Mas vai depender de cada um de nós. De cada um de nós decidir por assumir e por praticar. Por isso hoje, mais uma vez, eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Mais uma vez, o Senhor nos leva a um momento de reflexão, e importante momento de reflexão. Porque esses 3 compromissos de hoje, eles são compromissos que exigem muito uma decisão sincera para assumir e praticar. São compromissos que mexem com o nosso ego. E se nós pararmos para pensar, Jesus deixou tudo o que tinha, glória, para estar com cada um de nós, nascer numa manjedoura, para que assim pudesse transformar a vida de cada um de nós, pudesse deixar palavras que nós não queremos muitas vezes ouvir, conselhos que muitas vezes não queremos aceitar, mas que são necessários, são indispensáveis para que nós possamos nos tornar seguidores de Jesus. Hoje, Deus quer novamente que nós possamos falar para Ele e assumir esses 3 compromissos, assumir e praticar. Compromisso de sermos coniventes com a justiça e não com o pecado, coniventes com a palavra de Deus e não com o que o mundo prega, de não apoiarmos a falha do outro, mas sim ajudar exortando, sendo contra, não a pessoa, mas o que ela praticou ou o que ela pratica. Compromisso de respeitarmos e valorizarmos as nossas autoridades, os nossos líderes. Esse é o caminhar que Deus propôs e, portanto, devemos seguir. Os líderes foram colocados por Deus para que nós pudéssemos crescer em Jesus Cristo juntos e assim, unidos, quando chegarmos no céu, prestarmos contas com Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu fiz exatamente o que a tua palavra ordenou. Senhor, eu entendi o que tu quis me dizer. Senhor, eu consegui perdoar, eu consegui amar, eu consegui ser misericordioso, eu consegui, Senhor, viver os teus propósitos.
e nos encontrarmos com todos aqueles que se foram, que também deixaram ensinamentos para cada um de nós, das suas práticas, das Sagradas Escrituras. Por fim, nós devemos assumir o compromisso de não levarmos tudo para o pessoal, de entender que uma exortação ela é indispensável para que nós possamos viver em intimidade com o Senhor, para que nós possamos viver os seus propósitos, para que nós possamos ser transformados pela sua palavra. Pedro não levou para o pessoal. Ele entendeu muito bem que Jesus queria ensiná-lo. Como quer nos ensinar? Vamos negar a nós mesmos, a nossa vontade. Vamos abrir o nosso coração para receber a palavra, receber o conselho e seguirmos Jesus Cristo. Vou dar um tempo para você conversar com o Senhor. Senhor, hoje de corações abertos, mentes abertas, nós queremos assumir, Senhor, esses 3 compromissos de sermos coniventes com a verdade, com a justiça e não com o pecado, de valorizarmos, respeitarmos as nossas autoridades e, por fim, de não levarmos tudo para o lado pessoal, mas entendermos que é através da exortação que somos transformados. Abençoa-nos e nos ajuda, Senhor, para que possamos cumprir não somente esses 3, mas todos os 10 compromissos, para que assim possamos viver os Teus propósitos, as Suas bênçãos e possamos viver em intimidade contigo. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício de cruz. Muito obrigado por essa maravilhosa palavra, Senhor. Oh Pai, que riqueza é a Tua sabedoria e o Teu entendimento. Nos ajuda, Senhor, a vivermos contigo, para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Quero agora convidar você a ficar de pé.